Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu quero fazer aqui uma consideração sobre os níveis da Escritura. No hebraico, os irmãos judeus, eles veem a Bíblia com 4 níveis de interpretação. Esse não é meu objetivo, trazer níveis de interpretação, mas trazer a questão de expor que a Escritura realmente tem níveis. Por exemplo, a gente pega a questão de Paulo. Deixa eu só ver aqui meu quadro. Ok. São Paulo, ele diz, Cristo, Efésios, ele chega a dizer, desperta, tu que dormes, né? Desperta. A gente vai analisar o que é o desperta. Tu que dormes. Vamos analisar o que é que tu que dormes. E Cristo, vamos analisar o que é Cristo e te esclarecerá. Pronto, a gente vai analisar esses 4 casos aqui, ó, da Escritura. Vamos diminuir aqui. Agora vem o que é maravilhoso dela. Veja só isso. Se a gente pega desperta, a palavra despertar vem também da palavra acordar, aquele que pode acordar. Aquele que está ouvindo, que escuta o chamado. Ou aquele que vê o dia. E aqui nós vemos um negócio muito interessante, porque se é aquele que vê o dia, onde a gente vai encontrar essa afirmação? Onde a gente vai encontrar isso? Porque São Paulo, ele chega a dizer, olha que interessante, vou colocar de outra cor aqui. Ele chega a dizer, nós somos filhos do dia. E também está dito, olha só que interessante, cada vez que você vai se aprofundando, você vai entrando em níveis mais profundos da Escritura para entender, porque aquilo, o que eu chamo de degrau é a condição de você subir um ponto, ou fazer uma edificação, ou ver a edificação, subir nela, para então ver algo mais alto sobre a mesma coisa. Nós não somos filhos, nós somos filhos do dia, não somos filhos da noite, porque o que se embriaga-se de noite, e os que dormem de noite. Mas nós, quer dormamos, quer acordamos, estejamos sóbrios, somos o Senhor. E Cristo, ele chega a dizer, a noite vem em que não se pode trabalhar. Trabalhemos, pois, enquanto é dia. Vamos lá. Agora vem a questão muito interessante. Trabalhemos, pois, enquanto é dia. Vocês percebem? E a gente vai analisar de novo. Mas como assim, enquanto é dia? Como é possível? Porque São Paulo chega a dizer, desperta, tu que dormes, chegou o dia. Cristo chega a dizer que aquele que trabalha só pode trabalhar de dia, porque há um profeta. Olha que interessante. Há um profeta que diz, no tempo da tarde, haverá luz. E como a gente volta aqui, essa questão bem interessante, se diz, desperta tu que dormes, nós vamos entender que levanta-te de entre os mortos. Tem uma parte antes de que, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque nessa parte aqui que diz, no tempo da tarde haverá luz, também está dito que, no profeta Isaías, também está dito, aqueles que estavam na sombra da morte viram
gloriosa luz. Olha que interessante, duas escrituras que estão se cumprindo aqui para que se chegue a... Aqui, as escrituras estão se cumprindo aqui para se chegar aqui, para se ter outro degrau para se chegar aqui, para se ter outro degrau para se chegar ali. Quantos degraus nós vimos? Olha que interessante. E a gente pega outro evento, porque diz todas as questões. A luz veio, né? Mas qual luz é essa? Agora a gente vem na questão, qual luz? Porque podemos questionar isso tudo, podemos vir diante do Eterno, como ele disse, vinde a mim, clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não conhecia. Vamos pegar aqui, ó. De onde vem isso aqui? De onde vem essa luz? A gente vê ela em Gênesis. Aqui já é indo longe, meu rapaz, já é voltando vários degraus anteriormente até entender de onde é o princípio de tudo isso, porque Gênesis significa Bereshit, ou seja, no princípio, ou em um princípio. Por isso diz, aquela luz que apareceu, que manifestou-se, ela é a glória do Eterno, o ensino do Eterno, ou seja, desperta tu que dormes, o Senhor veio. Logo nós podemos entender que, ó, o Senhor se fez conhecido. Olha que interessante. Quando diz nessa parte aqui, vamos pegar outra cor. Quando diz aqui nessa parte que ele, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E havia trevas. Aqui nós pegamos esse versículo todo. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós encontramos que ali não havia conhecimento do Eterno. Porque ele parava ali. É como disse Jesus. Olha que interessante. Agora você vai analisando de novo. Outro degrau. Você vai analisar tudo isso aqui que foi falado. Tudo isso. Aqui. Só fazer aqui. Tirar. Ok. Você vai analisar tudo isso aqui. Com outro degrau. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Nós vamos entender por que água, de onde vem isso, sobre a face, por que face? E não havia conhecimento do Eterno. Por que não havia? Porque ele não se fez conhecido. E vem a questão, quando ele se fez conhecido, ele também disse, haja luz. Como foi isso? Ou seja, esse mesmo Eterno que veio, e quando ele disse, haja luz, se tornou conhecido. Aonde ele se tornou conhecido? Se ele estava sobre a face das águas, ele se tornou conhecido? Sobre a face das águas. E se consideramos águas como nações, povos, multidões, línguas, nós entendemos que sobre os seu povo, nação, multidão, povo ou língua, ele se deu a conhecer. Ou seja, nesse tempo que ele disse haja luz, que ele fez separação entre trevas e luz, ele fez também, como vimos no estudo, a criação do universo. Como vimos nesse estudo a criação do universo, a própria presença do Eterno marcava o dia quando ele aparecia e podia ser visto, tá? Marcava dia. E quando ele desaparecia, vamos dizer assim, ou seja, sua forma desaparecia, ele se tornava espírito que não era visto, não visto, ou São Paulo chega a dizer espírito inacessível, oculto,
Era noite. Agora nós entendemos que, olha que coisa. Agora conseguimos entender que a noite era desconhecimento do eterno. Trevas e escuridão, desconhecimento do eterno. E que, aqui, os homens amaram mais as trevas do que a luz, significa amaram mais não conhecer ao Senhor do que conhecer. Foi escolha dos homens. Olha que interessante. Aí nós entendemos que se esses escolheram não conhecer, para aqueles que o Senhor se revelou, fez também eles filhos do dia. Filhos, olha que interessante, filhos do dia. Dia, manifestação do eterno. Manifestação. Ou se dá a conhecer do eterno. Filhos, porque significa aqueles que andam, aquele que anda segundo o ensino e exemplo de seu pai. Pronto, esses o conhecem, ou seja, logo estamos vendo a distinção de quem é filho e de quem pode despertar. Quem permanece dormindo é porque escolheu permanecer dormindo, morto. Vamos dizer essa questão. Desperta do que dormes. Agora nós entendemos. Olha o tanto de degrau para se chegar. E vejam só, não é o objetivo de dificultar as coisas, mas olha o tanto de caminho que a gente passou até chegar nessa afirmação que São Paulo, um rabino, estudado, e cheio da revelação do Eterno, chegou a dizer: desperta, tu acorda, cai na real. Ou seja, é um chamado aqui de Santa Convocação. Olha, desperta, caia na real. Acorda para o que está acontecendo agora. Para o que acontece agora. Qual evento? Acorda para o evento que está acontecendo agora. Qual? O Eterno se manifestando. O mesmo Eterno que apareceu lá, que determinou que era dia, que trouxe ensino, está se manifestando. É esse mesmo evento que está acontecendo. Desperta, acorda, cai na real. Olha o que está acontecendo ao teu redor. Tu que dormes. Olha que interessante. Vamos pegar essa palavra, dormir. A palavra dormir vem de dormente, que significa interrupção, temporária dos sentidos. E isso, sentidos, significa capacidade de perceber. Perceber o quê? A si mesmo e ao redor. Ou seja, de cair na real. Existem aqueles que não têm capacidade de cair na real, mas existem aqueles que sim. Existem aqueles que vão negar essa oportunidade. Existem todos esses. Desperta tu que dormes. É interessante, para quem ele está chamando? Onde está esse chamado? Vamos pegar esse degrau de novo. Onde está esse chamado, não é? Olha que interessante, vamos lá. Pegar esse degrau. Você vê que toda a Escritura está chamando a atenção. É um ponto central. A atenção deve retornar ao Eterno. A atenção deve retornar ao Eterno. Ah, mas onde eu vejo isso? Olha só. Paulo não chamou algo de sua própria boca, tá? Paulo não usou algo de sua própria boca ali. Apesar de que o ar, a pronúncia, a fala e a escrita eram parecidos sim com o que ele tinha. Deus usa o que o homem tem. Mas olha só de onde vem esse chamado. Quem tem ouvidos? Ouvidos.
para ouvir, ouça. Mas como assim? Você pode questionar, mas como assim? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é muita redundância, não é? Mas veja isso, veja isso. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvido que pode ouvir, que quer ouvir, que vai ouvir, que é sensível, que escutou e pode atender. Porque está escrito, não andam dois se não concordarem. Porque está dito, o homem amou mais as trevas do que a própria luz, porque suas obras eram más, porque não queria que suas obras fossem manifestas. Porque está dito, não, minhas palavras não encontram lugar em vocês, porque não são dos meus, porque se fossem, ouviriam a minha voz. Ou seja, quem pode ouvir, quem tem a capacidade de ouvir, quem tem a capacidade de perceber e pode escutar, escuta a minha voz, ouça, vem. Olha que interessante, quanta coisa a gente já pegou aqui só de analisar os degraus da Escritura. Esse eu não vou entrar até o final desse detalhe, mas aquele que tem plena capacidade de ouvir. Ah, mas o que é ouvir, irmão? O que é ouvir? Eu não sei. Bem, ouvir significa dar atenção. Mas não é de qualquer forma, tá? Esse dar atenção não é de qualquer forma. Como diz, olha que interessante, eu falei que não entraria no degrau disso aqui, mas entramos. Agora já estamos dentro dele. Diz São Tiago. Ele disse que o homem que ouve, mas não aplica, é como o que contempla o rosto no espelho. Jesus chega a dizer, olha que legal, o homem que edifica a sua casa, que constrói, vou colocar em palavras mais simples para você entender, mas ainda é a Escritura, que constrói sua vida sobre a palavra, é prudente. Entende? Esse é o que dá atenção. Aquele que ouve e mais interessado em escutar, em ouvir. De onde vem isso? Agora a gente pega de novo. De onde vem isso? Esse é o significado de talmidim. Ah, mas irmão, que palavra é essa? Olha só o que significa essa palavra. Discípulo. Discípulo. Discípulo é aquele que está interessado em ouvir. É o segue-me, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Esse é o chamado. Aplicar. E ser como mestre. E também propagar a mensagem. Vamos botar aqui testemunhas. Pronto, agora nós já pegamos tanta coisa aqui, ó. E propagar a mensagem. Então, agora que a gente viu esse evento aqui, que esse ouvir é um ouvir de discípulo, a gente vê que tem que aplicar e se tornar como mestre. Está escrito que basta ao servo ser como seu Senhor. E então levar essa mensagem, ser testemunha, como está escrito, serei minhas testemunhas até os confins da terra. Agora a gente volta no ponto principal, vamos voltar aos degraus. Então, quem pode ouvir, ouvir o quê? Qual o chamado? Aquele, desperta tu que dormes? Toma, nega-te a tua cruz, toma, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me, até que você se torne igual eu, igual o Cristo. Ele tá dando um exemplo para você. Esse é o mesmo evento,
Desperta, esse é o evento que está acontecendo diante de você, diante de nós. E vem, dentre esses versos aqui, tem o de entre os mortos. A palavra morto, vou pegar ela aqui para você entender com mais clareza desse aqui. Eu vou pegar destacado porque eu espero não estar aplicando ela a você. Eu espero ela não estar sendo aplicada à igreja. Mas está diante de todos, como escrito, a bênção e a maldição está colocada diante de você. Escolhe. Você está sendo um ser totalmente capaz de escolha. Então, escolha. Mas, como disse Deus, escolhe o bem para que viva. Então, eu gostaria de não estar aplicado a você, mas o verso é esse. Eu não vou mudar a escritura, não vou tirar a escritura ou modificá-la por amor a alguém ou por amor a mim mesmo, de modo nenhum. A escritura é viva e eficaz e perfeita. Então, se amolde a ela, tá? A ela. Ó, levanta-te, tá? Porque não diz só desperta do que dormes. Pronto, mas levanta-te. Levanta-te. Olha que interessante, levanta-te. Significa sai do meio deles. Tá feio isso aqui, deixa eu apagar. Aqui, ó, sai do meio deles. De entre os mortos. Para se levantar, é possível que você agora caia na real e tenha a ideia de que pode levantar. Você pode levantar e você escolhe isso. Então, escolha levantar. Escolha levantar e escolha sair do meio deles. A palavra sair do meio, a gente vê em Apocalipse. A gente vê, sai dela, povo meu. Para não ser participante dos seus pecados. Agora a gente vai analisar. Para não ser participante dos seus pecados, como assim? Como isso pode ser possível? Vamos ao degrau que está dito nisso. Ó, nós podemos pegar aqui 2 degraus. O primeiro, voltando anteriormente, lá desde Gênesis, e o segundo indo um pouco mais para frente. Mais para frente, depois de Apocalipse, tem sim também. Ó, mas vamos pegar um ponto em Efésios, tá? Vou pegar um ponto aqui da Escritura. A gente pode pegar toda a Escritura aqui e aplicar nesse caso, e cada vez que aplicamos mais é um degrau adicionado. Cada vez vamos pegando um significado maior, porque está escrito que é mandamento sobre mandamento, né? E a palavra mandamento não é bem mandamento, como a gente traduz no português, mas sim pronunciamento ou discurso. Tanto é que o livro de Deuteronômio mesmo se chama Devarim, que é pronunciamento. Olha, vamos pegar aqui em Efésios. Se não me engano, é Efésios mesmo. Ó. Não haja... São Paulo, no capítulo 4, 5, ele chega a dizer, olha, sejam distintos. Não haja falatório profano, nem palavra dupla de sentido, nem gritaria, nem baixaria no meio de vocês, como convém a santos. E falem a cada um de vocês com salmos e cânticos, transmitindo graça. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Transmitindo graça aos que ouvem. Certo. Vamos pegar essa aqui, ó. A palavra transmitir, né, significa passar, ou desencadear, ou ainda direcionar. Graça. Esse aqui é o ponto interessantíssimo para você entender, porque muitas pessoas dizem, é ser grato, é dizer obrigado, Deus, eu vou passar uma mensagem de gratidão aqui. E não é isso, porque tanto a palavra gratidão, que seria a graça, né? Gratidão, que é ser grato, quanto a palavra gracioso, significando distinção. Distinção. Vem da mesma raiz grega. É a mesma palavra na raiz. E ela significa 2 coisas. E aqui você vê que em todo o capítulo, São Paulo está falando, em Efésios principalmente, São Paulo está falando para você andar de modo diferente do resto dos gentios, do resto do mundo. Andar de modo diferente. E isso é distinção, que significa ser distinto na maneira de pensar, distinção no pensamento. Ou seja, distinto como? Separado no pensamento, no vestir, no porte, nas palavras.
Em tudo você ser diferente dos demais gentios, você ser distinto. Distinto. Agora a gente pega a questão, distinto como? Ó, outro degrau, distinto como? Separado. Separados, porque você professa a fé de conhecer Jesus Cristo, a fé e o ensino dele. Separados, como aqueles que foram separados para quem? Para ele. E agora a gente vem, esse separado significa, esses separados aqui é isso. É isso aqui. É a mesma coisa. E esse separado significa santificação. Santificação. A palavra santificado significa separado para uma obra específica. Ou seja, separado e direcionado a uma obra específica. Quando você diz, eu não faço isso porque eu estou em serviço de, ou fazendo algo para, você está invocando essa questão da santificação. E isso não é feito com palavras, tá? Isso é feito por obras. E agora a gente pega outro degrau para entender isso. Vamos lá. De onde vem isso? São Pedro chega a dizer, vós sois nação santa e sacerdócio real. Separados. E a gente vê, de onde está citando isso? Está citando lá do Velho Testamento, onde Deus diz, eu vos escolhi dentre todos os povos da terra. Eu os separei. Eu os escolhi para herança exclusiva minha. E agora vem a questão, se somos exclusivos do Eterno, nós devemos também andar de modo distinto, diferente, porque agora nós os servimos. É isso. E nós podemos pegar aqui vários outros elementos e entrar na lei aqui. Nós podemos entrar em vários outros elementos aqui para explicar o caso. Mas não é o objetivo agora. O objetivo agora é a gente voltar nessas questões. E começar, a analisar mais um caso do verso. Levanta-te, sai do meio deles. Agora vimos, santifica-te ou torna-te distinto, seja distinto dentre os demais. Separa-te por uma obra específica, para não ser participante com o resto, para não ser influente com o resto, porque esses mortos, a gente sabe que esses mortos não são aqueles que estão no caixão, mas é que estão vivos e praticando obras de mortos. É influência, ou seja, sai do meio dessa influência, não receba isso, porque esses demais, eles não podem ser corrigidos. É como diz São Paulo, eles têm mente cauterizada e coração dobre, coração duro, que significa aquele que resiste através de palavras, procurando invalidar aqueles que vêm tentar convencê-lo, para que se arrependa. Esses não podem ser corrigidos nem convencidos, porque isso é em Gênesis 6, 3, onde diz, meu espírito não contenderá. Nessa palavra aqui, contender. Veja lá depois, Gênesis 6, 3. Não contenderá com o homem todo o tempo, porque todos são carne. A palavra contender significa tentar convencer aquele que resiste através de palavras e argumentos lógicos para permanecer igual. Ou seja, aquele que resiste é o mesmo que tem coração duro. Morto. Entende? Porque a palavra morte, agora a gente vem no ponto, irmãos, no ponto principal, a palavra morte. Vamos pegar ela agora. Morte ou morto, significa separação, permanente da capacidade de perceber. Não, separação não. Calma, vamos pegar aqui, tá errado. Não é separação aqui. A palavra morto significa outra coisa. Significa interrupção.
permanente da capacidade de perceber. Aí vem a si, aos outros e ao redor. Lembra da palavra duro de coração? Pois é. Pega aqui. A si, aos outros e ao redor. Pela separação. Agora sim, separação eterna da vida de Deus. Porque é sua presença que traz entendimento, é sua presença que diz haja luz, é sua presença que ensina, como a gente viu lá anteriormente. Pronto, agora vimos a questão da morte, a questão de desperta, te levanta dentre aqueles que não podem mais ser convencidos. Agora parte-se desse. É como o chamado também de Abraão. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio de tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sai daí. Porque você não tentará mais convencer. Não dá para convencer essas pessoas. Sai. Olha que interessante. A gente já vê muita coisa aí. Vai explicando, vai vendo a escritura de uma maneira incrível. Agora a gente pega essa parte aqui, ó. E Cristo te esclarecerá. Se eu pegar essa parte aqui e explicar para você da mesma forma, a gente vai... Claro que vai repetir conceitos, porque a Bíblia, como disse Eclesiastes... Eu vou pegar aqui essa parte de baixo agora... Como disse Eclesiastes, ó. Como diz isso? O sábio. Não há nada novo. Pronto, tudo se repete. Repete como? Assim. Ah, mas isso é uma escada, isso não está repetindo nada. Então, olha isso. Entende? É esse repetir, é esse ciclo. Tudo que é, também já foi. E há de ser. A gente vai pegar os dois últimos pontos para encerrarmos, que é... E Cristo... Cristo, agora a gente vem... Quem é? Manifestação. Lembrando que Paulo, ao chegar e dizer... Ó, desperta do que dormes, ele é um anunciador, ele está anunciando a Cristo. Ele está anunciando como? Sendo enviado. E ele chega a dizer, aprove a Deus manifestar o seu Filho em mim. Manifestação, ele está mostrando Jesus Cristo ao povo, aos homens. E ele diz, Paulo, não da apóstolo não da parte de homem algum, mas do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele chega a dizer em suas cartas, vocês podem ler a grandeza da revelação que tem sido dada a mim, coisa que não foi revelada aos outros nem em outro tempo. Chega em Hebreus também entendemos que, olha, havendo Deus falado de várias maneiras e de muitas formas, pelos profetas, aprove nesse dia nos falar pelo Filho. E a nós aprove, ou seja, aqueles que ouviram São Paulo, aprove falar Deus através de Paulo. Mas como é isso? Como você pode dizer que Deus falou através de Paulo se ele falou através de Cristo, que era o Filho? Nós temos que entender que Paulo recebeu o poder de ser filho de Deus. E que um filho é quem pode revelar o Pai. Pesquise na sua Bíblia, dá uma olhada nisso, porque diz somente quem conhece o Pai, senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar, foi isso que o Senhor Deus nos deu, o poder de ser chamados filhos de Deus. E ainda São Paulo chega a dizer, com plena autoridade, por quê? Ó, fazei tudo em nome de Jesus Cristo. Como que ele está dizendo uma afirmação dessa? Fazer tudo em nome? Olha que interessante. Significa ir em vamos pegar lugar, em representação. Ou como embaixador. Na mesma
autoridade. Agora nós estamos entendendo o que é que ele está falando, né? Então, quando você vai em nome de Jesus Cristo, está indo na mesma autoridade. Mas Paulo está dizendo de onde que ele tirou esse caso, né? A gente vai entender porque de onde que ele vai soltar uma dessa. Olha só. Cristo falou, eu vos envio a vós, assim como o Pai me enviou. Agora nós entendemos. Cristo é a manifestação visível do Deus transcendente, invisível. Ou seja, aquilo que não podia ser visto daquela forma, assumiu uma forma. E essa forma aqui deu a mesma autoridade dela para nós. Por isso diz, o que fizer um desses discípulos, a mim me faz, porque nós estamos na autoridade dele. Porque essa forma aqui foi tirada de cena. Mas o Eterno, o mesmo Eterno, diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Algumas pessoas vão até interpretar isso aqui achando que é 2, ou achando que é 3, ou dizendo que é um só, porque Cristo não é divino. Enfim, não é no momento que nós vamos entrar aqui, mas vamos entrar apenas nos degraus da Escritura para entender o que São Paulo está dizendo e como que ele está falando, por que ele está falando aquilo. Nós entendemos agora que nós recebemos a mesma autoridade de Cristo, assim como o Pai me enviou a vós. A mesma autoridade, eu estarei convosco, olha só, todas as promessas, né? Eu estarei convosco. E em vós, eu vou em vocês. Eu vou em vocês. É a reescritura de Hebreus. Olha que interessante. A Bíblia pode ser reescrita, não, mas está escrito se acrescentar uma palavra mais ali, vai ser acrescentado, maldições ser acrescentadas e tal. Veja só um detalhe interessante. Vamos pegar Hebreus aqui para você entender agora um detalhe. Por que está acontecendo? Por que São Paulo está citando isso? Lembrando que ele mesmo escreveu Hebreus, tá? Ele mesmo foi a pessoa que escreveu ali. Olha, só para você pegar aqui, um parêntese aqui, tá? Assim, havendo Deus falado de muitas maneiras e em muitas formas, aqui a gente imagina, mas Deus falou de muitas maneiras e muitas formas, né? Beleza, pelos profetas, né? Só que a questão é que os profetas eram essas formas, tá? Os profetas eram essa forma. Em algumas escrituras diz nos profetas, mas é pelos profetas, e agora a gente tem que é através do, assim como o Pai me enviou, eu o envio a vós. Ou seja, Deus em uma carne falava ao povo. Nos profetas. Deus falou de muitas maneiras e em muitas formas. Ou seja, ele assumiu várias formas para ir nos trazendo a revelação cada dia mais e mais e mais e mais. Aprove nos falar pelo Filho. E agora? O Filho saiu de cena. Acabou a palavra? Não acabou a palavra. De modo nenhum. Por quê? Agora tem enviado quem? Seus discípulos, seus filhos, seus irmãos. A nós. E saberão todos que são meus discípulos. Agora nós entendemos que foi acrescentado mais uma linha ali no livro de Hebreus, nessa escritura de Hebreus. Agora o Eterno fala através de nós, seus enviados, porque seremos suas testemunhas até os confins do mundo. E ele vem em nós. Então entendemos que todas essas coisas aconteceram aqui e que Cristo, ele nasce em nós, como diz São Paulo em algum certo lugar. Isso também é importante conhecer. Cristo é gerado em vós. E Cristo em vós é a esperança da glória. 2 e 3. E
que cheguemos à perfeita imagem de Cristo. 4. Perfeita imagem de Cristo, é que Cristo seja vós e que Cristo... Nós temos todos esses detalhes. Perfeito. Ótimo. Acho que essas citações já estão aqui excelentes, né? Agora que pegamos todos esses detalhes aqui, Cristo seja revelado em vós, nos aprove, agora, aprove ao Eterno revelar Cristo em nós, para que nós revelemos Cristo ao mundo. E nisso tudo aqui, ó, nesses degraus, São Paulo vem falar sobre esse Cristo. Ó, esse Cristo aqui, ó, ele está revelado através do homem. São Paulo, através do homem São Paulo, o enviado, o Messias, o ungido. Paulo também foi feito ungido. É como está escrito, olha que interessante. Então Paulo está dizendo, e que sendo o cumpridor de uma promessa, veja mais um degrau aqui, que diz, vós sois deuses, aqueles a quem a palavra vem. Agora a gente vê quem é que a palavra vem, quem vê a Paulo? Cristo, no caminho de Damasco. E Cristo te esclarecerá. Pronto, agora a gente vem muita questão aqui, porque São Paulo ele chega a falar em vários lugares. Olha só que interessante, vamos pegar aqui as observações que são altamente necessárias de se fazer. Primeiro ele chega a dizer, Cristo te esclarecerá. A palavra esclarecer significa abrirá teu entendimento, abrirá teus olhos, te dará entendimento, te fará conhecedor, ele mesmo te ensinará, ele mesmo te instruirá. Por quê? De onde vem isso, meu Deus? De onde vem isso? Vem as escrituras de Isaías que diz... Onde havia morte, agora puderam ver a luz. E ainda diz, ninguém mais dirá. Olha, depois pesquisa bem essas palavras aí. Ó. Ninguém mais dirá. Conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão. Me conhecerão. E diz, serão todos... ensinados por Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. É isso. Esses ensinados por Deus é o Deus, aquele Deus transcendente, tá? E de Gênesis, transcendente, se fazendo conhecido aos seus. Haja luz. Dia. E viu Deus que era bom. Era bom. Então viu Deus que era bom. O resultado daquilo. Viu o resultado. Bom, a título de curiosidade, qual era o resultado que Deus viu que era bom? Que os seus o conheçam. É isso que Deus viu que era bom no momento que ele diz, haja luz. É perfeito. Deus seja louvado. Agora a gente vem, né? Esclarecerá. A gente pega as escrituras de São Paulo. Vamos pegar aqui alguns degraus e partir para esse último ponto. São Paulo diz, nós recebemos a mente de Cristo. E diz, sede renovados pela nova maneira de pensar, que é segundo Deus. Agora vamos lá. Cristo é o cabeça da igreja.
De onde vem isso, irmãos? De onde vem essas afirmações? Nós recebemos a mente de Cristo. Joel fala sobre: eu vos enviarei a chuva seródia e temporã, chuva de ensinamento. Joel diz sobre a chuva de ensinamento. Joel profetiza sobre o espírito de ensino, ou seja, o Espírito Santo que viria sobre toda a carne, o ensinador. Pois leia lá, Joel. Jesus Cristo, ele chega e diz... Jesus Cristo chega e fala que esse é o tempo. Falando: eu vos enviarei o ensinador. Mas não está escrito consolador? Mas por que ensinador? Ensinador é de acordo com Joel. Ele que vai ensinar toda a verdade. Por que consolador? Porque ele ficará no lugar fazendo companhia, vamos dizer assim, fazendo companhia, até que eu volte. Até que eu quem? Porque se aquela forma, a forma foi tirada. Mas Jesus diz: eu estarei convosco. E em vós, até a consumação dos tempos. Ou seja, ele vem em outra forma. A outra forma, Espírito, aquela que ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que antes daqui tudo nós tínhamos. E ele chega a dizer: eu sou de fora. Por isso vós não me conheceis. Eu sou de fora deste mundo. Eu vim de Deus e volto para Deus. Ou seja, esse mesmo que é de fora da forma, acima da forma, e que não está preso à forma, é Espírito. E diz no Gênesis: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Consolador, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, irmãos. Isso é um assunto que a gente vai entrar depois para você ficar mais inteirado, e é algo altamente necessário e interessante. A gente vai tomar aqui esse degrau que diz: eu vos enviarei o ensinador. Ele faria o ensino, ele daria a maneira de como nós andar. O que é que o Espírito faz? Essa é a promessa também de ensinador de Ezequiel. Ezequiel, se não me engano, 36, 37, algo assim, que diz: eu, naqueles últimos dias, trocarei o coração dos homens, carei os seus corações, se não me engano está assim, ou trocarei o seu coração de pedra por um coração de carne, escreverei, verei minhas palavras em seu coração e derramarei, olha que interessante, marei o meu espírito. Aqui, espírito, derramar o meu espírito. Em hebraico é ruar, que significa, em hebraico, né? Ruar significa sopro, vento, espírito, né? Ou vida divina. Ou seja, quando você vê ali no cenáculo que havia um vento impetuoso, ou então assoprou, está escrito também que Cristo assoprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Ele estava trazendo isso, ruar, assoprou sobre eles o Espírito Santo. Ou assoprou, seu fôlego deu vida. O mesmo fôlego, claro, irmãos, esse aqui é o mesmo fôlego que deu vida a Adão. A Adão. O mesmo que deu vida a Adão. Soprou-se em suas narinas. Soprou o quê? Rua. O Espírito Santo. Soprou sobre Adão. Por isso, quando Adão foi feito alma vivente, ali Deus, e ele pecou, ele não morreu de imediato. Por quê? Só o Espírito Santo foi tirado.
Agora que a gente entendeu todo esse detalhe, é o ensinador, o consolador. E ele veio e nos traz o ensino agora, né? Nos traz a mente dele e nos influencia. Eu nem coloquei aqui, mas vou deixar aqui claro também. Deixa eu pegar aqui só mais um detalhe. O que um espírito faz, né? Ah, ele possui as pessoas? Não, calma, irmão, calma. O que um espírito faz? Influencia. Pronto, é isso que o Espírito faz, influencia. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você agora anda na sua influência. Influência como? Deixa eu pegar aqui um desenho para você entender. Aqui é você. Ó, olha que bonitinho. Você. E aqui é o Espírito Santo. Quando Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, olha que legal. Cristo é o cabeça. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a igreja, né? E aqui é o corpo. Não quer dizer que a igreja tenha cabeça, não tenha cabeça, entende? Sim, que é só um corpo sem cabeça. Não, mas quer dizer que aqui, ó, é o lugar da influência. Aqui é o lugar da influência de Cristo. Lugar da influência de Cristo. Por isso diz, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Lugares de influência em Cristo. Lugares celestiais em Cristo é lugares de influência do seu Espírito, tá? Para ficar interessante para vocês entenderem. Então, quando diz que nós nos capacitaria para cumprir fielmente as suas leis, como dito em Ezequiel, ele nos traria essa influência e nos traria instrução. Influência, ensino, instrução, exemplo, cuidado, até que cheguemos à perfeita estatura de Cristo. Irmãos, isso não parece dizer muita coisa, não é? Mas vamos pegar aqui também mais um degrau dessa afirmação para a gente voltar para as outras afirmações, que é o significado da palavra Pai, Abba, tá? Ou seja, que eles serão chamados meu povo e eu lhes serei por pai. Esse é um significado aqui de uma escritura de um profeta que chega a dizer, eles serão meu povo e eu serei seu pai. Ah, sim, então, o que um pai faz? O que significa a palavra Abba ou pai? É formada por duas letras. Uma cabeça de um boi e o outro por uma tenda. Aqui, aquele que leva a carga, aquele que é influência, ensino, cabeça e aquele que com sua força traz proteção e cuidado sobre aqueles que estão debaixo da sua proteção, ensino e cabeça. Agora a gente vai pegar todo esse caso aqui e entender que pai é aquele que ensina, aquele que gera, cuida, instrui e ensina através, é maravilhoso isso, através do exemplo, até que se chegue à plena maturidade. Uau! Significado da palavra pai, irmãos. Olha o quanto isso é maravilhoso. Então, quando diz Cristo é a cabeça da igreja, nós estamos entendendo o quê? Que ele é o pai, ele é o gerador, ele deu a questão, entende? Ele é Deus, é o Deus, cumprindo aquela promessa. Então, quando diz que Cristo é a cabeça da igreja, é o cumprimento perfeito da promessa. Ah, mas ele está casado com a própria igreja. Não, irmãos, calma. É como diz São Paulo. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas porque compara coisas espirituais com coisas espirituais. Mas aquele que é carnal compara coisas espirituais com carnais e por isso não entende. Mas aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Perfeito isso, né? Então vamos pegar esse exemplo aqui para você entender por que diz que ele é a nossa cabeça, por que diz que nós recebemos a mente de Cristo, por que diz que nossa maneira de pensar agora é mudada por outra maneira, porque é a influência de Cristo sobre nós. Influência de Cristo. De Cristo. É o que disse em Ezequiel, que mudaria o coração,
que daria o Espírito novo, que escreveria a sua palavra dentro de nós. Olha que interessante, onde está escrito? Deixa eu desenhar isso para vocês, tá? Onde está escrito? Como que ele fala, vou escrever no seu coração, né? Tá, vou pegar isso para vocês, porque eu quero que a partir de agora não seja mais visto como se fosse uma criancinha vendo um desenho. Imagina que isso aqui é o coração e que Deus viria aqui e escreveria, tá bom? Não, para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Você agora é mais grande, você vai entender que coração é o sistema límbico, cérebro das emoções, tá? Aqui é tratado como seu trono, o trono do eterno, em você. Perfeito, perfeitamente, lugar da alma, tá? O lugar da alma. E o lugar da alma tá aqui, intimamente controlado, tá? Intimamente ligado às emoções, tá bom? Tá bom? Perfeito, né? No cérebro das emoções fica a maneira que você pensa. No seu cérebro fica a maneira que você pensa. Existe uma linguagem, certo? Você cria um pensamento e você age de acordo com aquele pensamento. Então, quando diz que ele vai escrever no seu coração, vai escrever nos seus registros, não só o cérebro das emoções, só um exemplo aqui para você entender, mas é no cérebro, na mente, tá? Na mente agora. Ele vai escrever, vai reescrever seus pensamentos de acordo com a palavra. Ele vai reescrever a palavra dele, a vontade dele, os pensamentos dele, agora dentro de você. Aqui é a sua cabeça, aqui é você, seu corpo, tá? E ele vai reescrever aqui, ó, seus pensamentos, tá bom? Isso, e agora o seu coração vai estar inclinado a isso aqui, ó. Sua mente vai estar inclinada a isso aqui, ó. Entendem? Entende isso? É perfeito, irmãos. Deus seja louvado. E quando diz que vai estar escrito aqui, ele fala, darei um coração novo, tá? Darei uma mente nova. Uma nova maneira de pensar, uma nova inclinação. Uma nova, quando diz coração, natureza. Tá? Porque emoção, a sua emoção é natureza. Isso eu explodo com facilidade. É natureza, emoção. Tá? Tem muita coisa aqui dentro, muita coisa, mas eu vou desenhar isso para você não ficar mais imaginando que se trata só disso aqui, tá? Daqui é um coração, tá? Não se trata disso, irmãos, pelo amor de Deus, tem mais, tem muito mais do que isso. Natureza, né? Ó, que interessante, né? Uma nova natureza, escreverei minhas leis em seu pensamento, porque isso aqui, irmãos, isso aqui é o Salmo que diz bem-aventurado, aventurado o homem que medita de dia e de noite. Irmãos, olha que interessante. Quando a palavra vem aqui para sua cabeça, ela desce pro coração. Tá? Medita de dia e de noite para quê? Para cumprir. Irmãos, bem-aventurado o homem que se inclina nas coisas da terra. Agora a gente entendeu, né? Olha a grandeza das coisas. Olha a grandeza dos eventos aqui. Vamos pegar agora a última afirmação aqui. Perfeito. Vamos pegar a última afirmação aqui. Claro que tem mais, né? Agora que entendemos. Sede renovados pela nova maneira de pensar que é segundo Deus, né? Porque Cristo se tornou, ao nos dar a mente, a influência, todos os exemplos, também se tornou o nosso padrão a ser seguido. Cristo se tornou o nosso padrão a ser seguido, irmãos. A ser seguido. Em tudo. Como ele disse, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Em tudo. Até quando? Até que se tornemos como ele. Em que? Tudo que ele fizer nós fazemos iguais, porque está escrito que aquele que o conhece ande conforme ele andou, aquele que o conhece ande no seu ensino, e se é que conhecemos a Cristo, andemos e façamos nós também como ele fez. Porque assim aprendemos dele. Isso é perfeito até que chegamos à perfeita imagem de Cristo. A perfeita imagem de Cristo. Onde quer que nós vamos, nós mostramos quem? Cristo, irmãos. Cristo. Agora que a gente viu, né? Cristo é o cabeça da igreja, a gente já pegou ali o exemplo para demonstrar. Ele que direciona, é ele quem direciona os atos. Como está escrito aqui, subindo ao alto. Ao alto. Levou o cativeiro, né? O cativeiro, deu dons aos homens. Irmãos, nessa escritura aqui, que eu quero encerrar com ela, a gente vai pegar esse exemplo aqui, ó. Subindo ao alto, levou o cativeiro, deu dons aos homens. De onde é que veio esse exemplo aqui?
Né? Cristo é o cabeça da igreja. Como marido, primeiro, né? Como marido, ele é o cabeça da igreja. E aqui vem do Éden, desde o Éden. Irmão, já tem mais coisas aqui. Não vou entrar nisso. Prometo não entrar nessa questão. Tá, isso vai ser um vídeo só para depois. Como marido, né? Como cabeça pai, né? Pelo qual até Sara chamava Abraão de Senhor. Que Sara. Abraão de Senhor. Tá? Olha que coisa curiosa. E cabeça da igreja, só ver se tem mais algum detalhe. E é aquele que ensina. Ensina ela. Mas esse ensino aqui está como, né? Porque está escrito que subindo ao alto, Deus deu dons aos homens. Como que se encaixa, tá? Eu quero que essas coisas se encaixem aqui para você entender como. Porque está escrito em Isaías: eu vim para libertar os cativos. Olha que interessante, libertar os cativos. Em certo lugar diz: tomou as chaves do inferno. Não, tá esse aqui bonito, né? Tomou as chaves da morte do inferno, né? Vou só pegar esse daqui, do inferno, tá? Inferno, ok. Em outro, necessário também de se saber, levou o cativo, o cativeiro, tá? E quando você leva cativo e faz todas as coisas, libertou os cativos, tomou as chaves do inferno, levou o cativo o cativeiro, você faz o quê? Liberta, né? Deixa as pessoas livres, liberta. Liberta através de quê? Da verdade. Só terminar com isso para vocês entenderem o chamado maravilhoso do que São Paulo está falando aqui. Lembrando que esse é o chamado que São Paulo está fazendo, irmãos. Esse é o chamado que nós também devemos fazer. Tá? E é chamado também não só para aqueles que estão longe, mas para nós. Tá? Liberta através da verdade. Né? Aquele que verdadeiramente conhece o Filho, aquele que conhece o Filho verdadeiramente será livre. Aquele que conhece o Filho se manifestando através de qual forma? Como a gente viu também em Hebreus, através daquele que é enviado. Porque fazer a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. E qualquer um que der até um copo de água a esses pequeninos, por serem meus discípulos ou enviados, a mim me fazem. Olha que interessante. Então, aquele que os rejeita, que nos rejeita, rejeita também aquele que nos enviou. Nós somos enviados também. Entendem essa questão? Ele, então, nos libertou. E para que nós não ficássemos ociosos, ele nos conta uma parábola e diz: o que fazeis vós também ociosos na praça. Por que não está indo aqui? Espera aí, que vai dar tudo certo, tá? Deus seja louvado. Um pouco de paciência. Um pouco de paciência, irmãos, isso é incrível. Eu amo o Eterno, amo demais. O que fazeis ociosos na praça? É a parábola do homem, pai de família, que saiu a assalariar trabalhadores e que a certas horas foi assalariando até encontrar aqueles que nos últimos momentos do dia chamou e falou: vai a vinha que eu vou pagar a vocês o que for justo. E no final pega aquela fila para receber o pagamento e diz: aqueles que foram os primeiros achavam que ia receber mais. E ele diz: não, se eu faço com o que é meu, é problema meu. Leia depois essa questão aí do pai de família que sai assalariar trabalhadores e encontra eles na praça. A gente encontra que ele deu-nos ocupação e trabalho. Tá? Olha que interessante, ele nos deu ocupação e trabalho. Qual ocupação ele nos confiou? Seus dons. Os dons do Espírito, tá? Esse é os dons.
o seu ministério. Porque ele diz, assim como o Pai me enviou, vos enviou a vós. São Paulo chega a dizer, fale tudo em nome de Cristo. Seu trabalho, né? Nós somos participantes e fazemos qual obra? Não a nossa, mas a dele. Então ele nos confiou isso e nos dará o galardão conforme nossas obras. É sobre isso que ele está falando, é sobre isso que ele fala, sobre ser o cabeça da igreja. É como um pai de família, né? E isso tudo por quê? Um pai de família, aqui está o campo. Deixa eu pegar o campo aqui, ó. Aqui é o campo. Ele tem uma colheita para colher. O campo é dele. Tudo é dele. Só que ele sozinho não consegue fazer. Ele faz o quê? Chama um monte de pessoas para fazer aquele trabalho que é dele. E ele é o cabeça de todos os trabalhadores. Por isso diz, orai, porque a colheita é grande, mas são poucos os ceifeiros. Orai para que Deus mande mais. Ele é o cabeça. Ou seja, ele está instruindo a igreja em todos os momentos, em todos os pontos. Algo magnífico. Aqui a gente fez algumas avaliações aqui dos degraus para se chegar ao que Cristo, né, ao que São Paulo chegou a dizer aqui nesse verso, gente. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, espero que vocês tenham entendido como funciona a questão dos degraus, e espero que daqui para frente, todos os estudos que eu compartilho com vocês possam olhar com essa mesma ótica, para que não se percam, para que não seja difícil para vocês. Tá? E para que não seja muito pior ainda, que não seja tropeço, certo? Assim, simplesmente não olhem e descartem o que é falado ou o que está sendo escrito ali. Comece a olhar essa ótica. Olha, se tem algo aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês, se tem algo aqui, nesse ponto, tá, tem uma escritura logo em seguida explicando, vai ter outra explicando essa escritura primeiro, depois outra e outra, até chegar nessa conclusão. Até chegar nesse porquê isso aconteceu. Então, deem uma olhada. É bastante trabalho. Primeiro, tem bastante trabalho nisso. É claro que é o Eterno que nos condiciona, é o Eterno que traz revelação, mas há o trabalho do homem em dedicar horas e horas em escrever, em estudar, em fazer as pesquisas, em buscar. É lógico que o Eterno mostra todas essas coisas, mas há uma dedicação também. E é necessário que, no mínimo, aquele que vê tenha interesse em ouvir, como está escrito, né? Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito ao trabalho que estamos fazendo? Quem deu crédito, quem deu atenção, a devida atenção, quem realmente reconheceu, que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Quem realmente reconheceu o que estamos pregando, ou o que estamos fazendo, ou o trabalho, ou o esforço que estamos fazendo. É algo necessário de entender, irmãos. Deus abençoe você. Se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal. Eu creio que, se não for esse canal ainda, o final vai ter um novo. Mas, desde já, se inscreve no canal, acompanha, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês. Se tiver dúvidas, também compartilha comigo, tá? E ora sempre, para que a gente possa crescer em graça e sabedoria. Deus abençoe a todos.